É só comigo? Ou a expressão baseado em fatos reais também te dá alguns calafrios? Sempre que ela aparece em um filme, eu fico com a impressão de que veremos algo secreto, que talvez não devesse ser revelado. E provavelmente é assim que você vai se sentir quando assistir Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O mais novo filme da franquia de terror está chegando aos cinemas. E hoje, nessa Sexta do Medo, eu vou te contar o caso real que inspirou o longa-metragem. Se você me pedir para resumir em uma frase o que aconteceu, eu posso dizer que foi o primeiro caso judicial americano em que um homicídio foi justificado por uma possessão demoníaca. Seria muito fácil, não é? Um criminoso dar essa desculpa. A pessoa estava possuída e não tinha controles dos próprios atos. Pode ser simples, mas isso não quer dizer que dará certo. Na vida real, mesmo depois de Arne Cheyenne Johnson ter alegado estar possuído quando cometeu um assassinato, e mesmo com os famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren ao seu lado, o rapaz ainda assim foi condenado. Foi. Mas calma, que eu já vou chegar no julgamento. Antes, você precisa saber o que aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1981, na cidade de Brookfield, no estado americano de Connecticut. O dia em que o demônio obrigou Arne a cometer o crime. Tudo começou com um almoço envolvendo o rapaz de 19 anos e sua namorada Debbie Glatzel, a irmã Wanda e Mary, prima de Debbie, de 9 anos. Ao lado deles estava ainda a vítima do homicídio, Alan Bono, proprietário da casa do jovem casal e chefe de Debbie. Tinha tudo para ser um almoço, como qualquer outro. O problema parece ter começado quando Arne e Alan encheram bastante a cara de álcool na ocasião. Depois de sair para comprar pizza ao lado das outras garotas, Debbie fez questão de não demorar muito porque estava assim, com um mau pressentimento, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Foi dito e feito. Ao voltar para casa, elas encontraram Alan bastante agitado, com fortes sinais de embriaguez. Com medo de maiores problemas, Debbie pediu para que todo mundo deixasse o cômodo e se afastasse do homem bêbado. Só que a pequena Mary foi agarrada e não conseguiu. Não se sabe ao certo se a situação representava grande perigo para a criança. E nunca saberemos, já que Alan não viveu muito para conseguir se explicar. O que eu posso te dizer é que assim que Arne apareceu, as coisas saíram do controle. O jovem imediatamente ordenou que o outro homem soltasse a criança, o que só foi acontecer depois de muita exigência. Assim que Mary foi solta, Arne e Alan começaram a se estranhar, e Wanda se posicionou no meio dos dois para impedir aí o início da briga. Mas de nada adiantou. Enquanto rosnava como se fosse um animal, Arne sacou um canivete e partiu para cima de Alan, golpeando diversas vezes seu abdômen. Um crime chocante e que aparentemente foi apagado da mente do responsável. Algumas horas depois, o chefe de Debbie foi dado como morto e ninguém soube dizer ao certo se Arne tentou fugir ou não.
O fato é que ele foi encontrado a cerca de 3 quilômetros da cena do crime. Sem nenhuma lembrança de ter esfaqueado Alan. Na mesma hora, o jovem foi levado até o centro de detenção de outra cidade, em Bridgeport, também em Connecticut. O crime, por si só, causou uma grande polêmica em Brookfield, já que foi o primeiro caso de assassinato na cidade desde a fundação. E como se isso não bastasse, um dia depois, ninguém mais, ninguém menos que Lorraine Warren entrou em contato com a polícia e disse que Arne estava possuído por um demônio quando cometeu o crime. Pronto. Era a gota d'água que faltava para o caso tomar proporções nacionais. E aí você me pergunta, mas como a senhora Warren sabia que o rapaz tinha uma entidade maligna no corpo? É simples. Antes do homicídio, o casal Warren havia participado do exorcismo de um garotinho de 11 anos chamado David Glatzel, irmão de Debbie. E a relação disso tudo é fácil de explicar. Acredita-se que o demônio se apossou de Arne. E era o mesmo que possuiu David. Bom, um deles pelo menos, não é? Os problemas paranormais teriam começado quando Arne e Debbie estavam limpando a propriedade que tinham alugado. No dia em questão, o pequeno David disse ao casal que ficou assustado pela presença de um homem velho no lugar, que chegou a dizer que faria mal aos Glatzel caso não desistissem da mudança. No início, parecia apenas que a criança estava inventando desculpas para não ajudar na limpeza. Mas é aquela história. Logo a situação tomou outras proporções. Começou com barulhos estranhos no sótão da casa e evoluiu para pesadelos tão intensos que David acordava aos berros. E o que ele via nos sonhos era quase sempre a mesma coisa. Um homem parecido com um animal, com cascos, chifre, olhos pretos e orelhas pontiagudas. À medida que os pesadelos continuavam, David começou a acordar com arranhões e hematomas que ninguém sabia dizer de onde surgiam. Em certas ocasiões, enquanto estava acordado, a criança se mexia como se tivesse mãos invisíveis ao redor do seu pescoço, estrangulando o pobre coitado. A família até recebeu um padre para ajudar o garoto, só que o que quer que estivesse lá dentro era muito forte. A presença do religioso fez com que David falasse com uma voz grave e ainda citasse passagens da Bíblia. Foi então que o casal Ed e Lorraine Warren entraram em cena. Depois de serem chamados pelos pais do menino, para eles ficou claro que era um caso de possessão demoníaca. E uma das comprovações veio durante uma conversa com David. No momento em que Ed falava com o menino, Lorraine disse ter visto uma névoa preta pairando ao lado dele. O casal de demonologistas contou com a ajuda de alguns padres para realizar 3 exorcismos, considerados menores do que os outros 2 estavam acostumados. Durante as sessões, David supostamente levitou de onde estava. Parou de respirar por um tempo. Xingou as pessoas ao redor. E o mais surpreendente, fez uma previsão sobre o assassinato que Arne cometeria. Bom, eu não sei dizer exatamente como
Ai, como a família Warren descobriu, mas o demonologista disse que a criança estava com 43 demônios no corpo. Ao que parece, um deles foi parar direto em Arne. Não por simplesmente querer, mas porque o jovem meio que fez um convite. Durante uma das sessões de exorcismo, Arne teria oferecido o próprio corpo para os demônios, como forma de livrar David de todos os problemas. Pelo visto, o convite foi aceito, já que o jovem quase sofreu um acidente de carro dias depois. Supostamente, porque o demônio possuiu o veículo. A boa notícia foi que Arne não se machucou na ocasião. Só que as boas notícias estavam prestes a acabar. Na propriedade que havia alugado, o rapaz foi até um poço e ficou de cara a cara com o tal demônio. E aquela teria sido a última vez que Arne esteve 100% lúcido antes do homicídio. Com medo do que poderia acontecer, Debbie alugou outra casa, a que pertencia a Alan Bono, e começou a trabalhar em sua empresa. A mudança até poderia ter dado certo, se não fosse pelo simples fato de que Arne estava possuído. Em certas ocasiões, o jovem entrava em uma espécie de transe e começava a emitir sons animalescos e ter alucinações. Ao voltar ao normal, ele não se lembrava de nada. Debbie logo suspeitou que o namorado tinha um demônio no corpo. Mas, antes de tomar as providências necessárias, veio o homicídio. 10 a 20 anos de prisão. Esse foi o resultado do julgamento de Arne Cheyenne Johnson. Não adiantou nada ter a família Glatzel e o casal Warren ao lado do jovem. Muito menos o complexo relatório elaborado pelo advogado. No final, o juiz, Robert Callahan, argumentou que faltavam evidências que comprovassem a possessão e que não havia embasamento científico para o caso. Possuído ou não, durante o homicídio, Arne cumpriu apenas 5 anos na prisão e foi solto por bom comportamento. O rapaz usou o tempo na cadeia para terminar o ensino médio e dar início aos estudos em uma universidade. Ele até chegou a se casar com Debbie. A questão principal é que ele continuou sendo vítima de outros episódios estranhos com o passar dos anos. Embora nenhum deles tenha sido tão extremo como o caso de fevereiro de 81. Eu só sei de uma coisa. Tenha cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Pode ser que ele não queira sair depois. Cuidado, muito cuidado.